Oi, gente, eu sou o Camilo Nunes e hoje eu vou reagir a um vídeo do movimento LGB. Espero que vocês curtam e compartilhem bastante. Bom, vamos lá. O vídeo do Sávio, ele é bem famosinho contra pessoas trans aí. Acho que na luta LGBT ele é um cara bem... fala coisas bem complexas e difíceis de entender às vezes, né? Porque ele fica muito no mundo universitário e às vezes quando a gente fica muito dentro de um mundo, de uma bolha, a gente não observa o que está acontecendo à nossa volta, o que está acontecendo com outras pessoas, né? Mas é interessante o ponto de vista dele para a gente fugir, mas também é interessante a gente analisar como as pessoas veem pessoas trans. É um cuidado que a gente precisa ter. Ser gay ou bissexual significa sentir atração por pessoas do mesmo sexo. Cada um lida com isso de um jeito, mas a base é clara: orientação sexual. Só que aí criaram a sigla LGBTQIAPN+. O L, o G e o B continua sendo sobre orientação sexual. Do T pra frente, o jogo muda. Não é mais sobre com quem você se relaciona, mas sobre como você se identifica. E aí ele fala, criaram. Vamos lá, historicamente falando, mulheres trans e travestis na luta dos anos 80, 90 no Brasil, lutaram muito por homens gays e mulheres lésbicas, no sentido de que havia muita revolta na sociedade em relação a bares que tinham homens gays ali se relacionando. Então mulheres trans ali protegiam aquele bairro, protegiam aquelas pessoas para que eles não pudessem sofrer, que eles não sofressem violência física ou algo do tipo. Então elas eram tipo mães protetoras daquele local. É só estudar um pouquinho do movimento LGBT que a gente começa a entender um pouco mais que não foi umas siglas criadas em 2025, mas foi criada pelo próprio movimento. E se a gente for estudar, né, a rebelião de Stonewall, no dia 28 de junho de 1969, a gente vai aí lembrar sobre esse movimento do orgulho LGBT que surgiu de uma mulher trans travesti, de uma mulher lésbica. Então é um movimento legítimo. Então, dentro disso, a gente começa a entender que é um movimento legítimo, todo mundo tá junto, porque são pessoas tiradas da sua humanidade, colocadas de canto, como vocês não são pessoas, vocês não merecem respeito, vocês não merecem atenção, vocês não merecem política pública. Isso é para toda a população LGBT que ia mais quando a gente fala por que a gente tem que estar junto. Isso vieram novas pautas: transição de gênero para crianças, banheiro a gênero, cotas identitárias 1000. E nós gays, lésbicas e bissexuais. Transição de gênero para crianças, gente, isso não existe. Isso é uma coisa que, assim como inventaram uma madeira de piroca, kit gay, vem aí transição de gênero para crianças. Não existe. O que existe é o seguinte, uma equipe multidisciplinar que recebe aquela família, que recebe aqueles pais com aquela criança e entende o que está acontecendo nesse processo. A partir daí, vem essa questão da identidade. Não toma hormônio, não toma medicamento, toma nada. Bloqueadores se chama. Se você for pesquisar sobre os bloqueadores, ele trava questões físicas do nosso corpo que são de afirmação de identidade. Se é um menino trans, ele tomar o bloqueador, os seios, né, não vão crescer, a questão do ciclo menstrual, enfim, essas coisas. Eu já vi muitas mães, já conversei com muitas mães em relação a isso. Então, assim, não é uma questão difícil de entender. Crianças trans existem, mas elas não tomam hormônios, elas não transicionam, apenas tomam bloqueadores em um determinado momento. Não é assim, chegou no ambulatório, já toma bloqueador, é isso aí. Não. Em um determinado momento que aquela equipe multidisciplinar entende que é o momento, aí é o momento. Então, assim, é isso. Segundo ponto que ele falou, banheiros. Gente, banheiro, assim, eu não sei. Banheiros e cotas trans. Eu vou começar por cotas trans. Cotas trans são importantes porque, assim, 90% da população trans desiste no ensino médio. Por que desistem? Porque está na fase da adolescência, está naquele processo da adolescência. E aí, se descobrindo, entendendo quem é
da sua identidade, fala sobre isso, pessoas às vezes não entendem, enfim, e sofre certo nível de transfobia, às vezes dentro até da própria casa. Saem de casa, começam uma vida em outro lugar, foge, né, digamos assim, com 17 anos, 16, e aí tem uma vida em outro lugar, sem estudo, e às vezes, muitas das vezes, mulheres trans, travestis e até homens trans vão para prostituição para poder ter um dinheiro para sobreviver e estar ali perto de outras pessoas, mas ter um dinheiro para sobreviver, essa é a grande questão. E aí as cotas trans vêm para resgatar essas pessoas, dizendo, olha, é realmente um resgate, é realmente entender que a transfobia leva muitos de nós, a transfobia ela tira muitos de nós de muitas oportunidades. Então a gente quer que essas cotas possam existir para você poder ter garra para estudar, poder entender que ainda há tempo, que você tem essa nova oportunidade, e é um resgate daquilo que se foi perdido pela maioria da população trans. As cotas trans, ela é mais importante que as outras cotas? Não, tá tudo ali, ninguém perdeu. Tem as cotas e continuam tendo, ninguém roubou o espaço de ninguém. Às vezes ele fala de um jeito como se pessoas trans estivessem roubando espaço de outras pessoas mais importantes, né? Ele é o mesmo cara que fala, ai, com a mochila nas costas, pipipi, popopó. Gente, o cara que tá com a mochila nas costas, muitas das vezes, é um homem trans. A maioria de nós vive na periferia, mora em regiões periféricas. Então, às vezes, ele traz um discurso de que pessoas trans moram tá na autoelite brasileira. Por quê? Porque ele vive no mundo ali da universidade. Um mundinho burguês ali da Universidade Pública de São Paulo, que é a USP. Que nós sabemos o histórico bem complicado da USP. Então, assim, o que dizer? É a realidade das pessoas trans é essa. Estão em trabalhos, e muitas das vezes trabalhos precarizados, estão aí nos telemarketings da vida. Poucos de nós têm uma boa oportunidade de trabalhar numa empresa boa. Poucos. Tem sim, mas são poucos. Então, falar desse mundo da população trans sem você entender o mínimo, porque você falar como se a população trans estivesse no alto nível da sociedade, morando no Alto de Pinheiros, isso não existe. A maioria de nós estamos concentrados nas periferias. Então, quando a gente fala de cotas trans, é importante esse resgate. Em segundo plano, quando ele fala sobre banheiros identitários. Gente, banheiro unissex, vamos lá. Ele trouxe como se fosse uma pauta, tipo, super importante. Vamos lá. Banheiros. Gente, banheiro, a luta por banheiro é uma luta dentro da universidade, porque não é a realidade de pessoas que moram na região periférica. Então, a nossa realidade é assim, lutar por saúde de dignidade, por a gente poder retificar o nosso documento sem muita burocracia, sem ter que gastar muito, a gente poder entrar nos lugares e ser atendido normalmente como qualquer outra pessoa. E eu digo atendimento médico, atendimento jurídico, atendimento de serviço público, serviço privado, enfim, a gente ser tratado como pessoa, como gente, entendeu? Então a nossa luta fora da universidade, muitas das vezes está pautada na saúde, e outras tá pautada no trabalho, acesso à moradia, enfim, essas coisas aí. Então, dá uma segurada, porque não é muito por aí. Talvez você veja muitas pessoas lutando por banheiro dentro da USP, porque é a realidade da USP. E não é uma pauta inútil, é uma pauta relevante dentro da universidade. Dentro da universidade é muito relevante falar sobre cotas trans e banheiro, porque é a realidade de vocês, das pessoas que estão dentro da universidade pública principalmente, é a realidade de vocês, mas não é a realidade aqui fora. Aqui fora a luta é por moradia, por acesso à saúde, por a gente poder ter o atendimento no ambulatório trans, um atendimento decente, entendeu? Com profissionais que saibam lidar com a gente. Às vezes a gente vai no ambulatório trans, a pessoa chama a gente pelo pronome errado, a gente fica assim, gente, mas por quê? Foi transfobia ou é falta de conhecimento? Não teve uma reciclagem aí, um curso, enfim, aí dentro.
Às vezes isso acontece. Então, falar sobre ele, às vezes ele demonstra uma revolta com pessoas trans que parece que é o quê? Uma revolta mais pessoal por conta da realidade que ele vive dentro das universidades. Dentro da universidade você vai ver gente brigando por banheiro, porque é uma pauta relevante dentro da universidade, por cotas trans dentro da universidade é relevante. Até fora, cotas trans é importante a gente falar sobre isso sempre, porque é algo muito importante. Mas banheiro, quando ele traz, eu fiquei assim, gente, mas eu não tô lá na frente, sabe, da casa da Dona Maria brigando por banheiro. Eu não sei de onde ele tirou isso. Mas enfim, vamos pro próximo. Fomos engolidos por uma agenda que não é nossa. O resultado? Uma pesquisa divulgada na semana passada mostrou um retrocesso na aceitação da união estável entre pessoas do mesmo sexo. Ou seja, um casal gay que vive junto há anos, construindo uma vida como qualquer cidadão, corre o risco de perder seus direitos civis básicos. Porque o ativismo LGBTQIAPN+, virou um balaio de pautas radicais que assustam e afastam até quem já estava compreendendo o nosso lado. Bom, ele trouxe esse dado desse jornal e eu fui ver essa pesquisa, e aí essa pesquisa não está falando sobre o judiciário brasileiro, ou STF, está proibindo pessoas homossexuais se casar, não. Essa reportagem, ela fala de aprovação de pessoas, tipo assim, perguntar para o seu vizinho, você aprova o casamento do João com o Marcelo? E o vizinho fala, não gosto de casamento homoafetivo. Gente, isso é um dado que realmente é a população brasileira. É a mesma população que fala que é heterossexual, e aí são os mesmos heterossexuais que chamam o homem gay no privado pra conversar. É a mesma população. Então, assim, não é um dado falando, não, os cartórios estão fechando as portas para o casamento homoafetivo. É a rejeição das pessoas que, em sua maioria, já são homofóbicas, transfóbicas, e é isso. Mas você tá proibido de casar se você é uma pessoa homossexual, um cara, casar com outro cara? Não, você não tá proibido de casar. Segundo ponto, se você ter medo, você precisa ter medo? Não precisa, porque você pode casar. Terceiro ponto, enfim, ele trouxe o terceiro ponto é assim, o STF proibiu o casamento homoafetivo? Não. Ou seja, ele trouxe um dado, uma reportagem de opiniões de pessoas aleatórias. Até tem algumas palavras erradas nessa reportagem. Então, assim, complicado ele ter pego esse dado, logo ele que é cientista, não sei o que, não sei das quantas. Enfim, gente, esse foi meu primeiro vídeo reagindo a alguma coisa. Mas espero que vocês tenham gostado, que vocês possam curtir, comentar e compartilhar. Quero ressaltar alguns pontos importantes. Primeiro ponto, cotas trans são muito importantes. Muitas das vezes pessoas trans que estão dentro das universidades, e sua maioria estão nas periferias, e pessoas, homens trans, transmasculinos, mulheres trans, travestis, pessoas não binárias, em sua maioria estão concentradas nas periferias e também querem estudar, querem fazer parte, uma mudança na sua vida pessoal estudando. Então também estamos dentro das universidades e continuamos morando em regiões periféricas, então cuidado com os dados que esse cara traz, com essa opinião dele, que ele tem tanta opinião, mas é uma opinião presa a um círculo, uma bolha chamada universidade, e aí ele nem pergunta para as pessoas onde elas moram, o que elas estão fazendo ali. Enfim, espero que tenham gostado e até a próxima.